Essa foto aqui é ridícula. Ponto continuativo. Essa foto aqui tá... Quê? Ponto continuativo? Inesperado. Essa foto aqui é ridícula. Ponto continuativo. Essa foto aqui tá dizendo muita coisa sem usar palavras e eu vou te mostrar o porquê. Esse é o famoso empoderamento feminino tão pregado pelas feminis. E sabe qual... Femimis. Você sacou? Femimis? Ela tá fazendo uma junção de feminista com mimimi. Ah, quando a pessoa chega falando em mimimi, já me sobe um negócio. O problema disso é que essas mulheres são infelizes, reclamonas e frustradas porque seus maridos são uns bananas. Que mulheres? As feminis ou a Rihanna? Peraí, você tá me dizendo que a Rihanna é o quê? Peraí, eu quero replay. Tão pregado pelas feminis. E sabe qual que é o problema disso? É que essas mulheres são infelizes, reclamonas e frustradas porque seus maridos são uns bananas. Peraí. Você tá dizendo que a Rihanna é infeliz, frustrada? A Rihanna? Meu irmão, a mulher acabou de cantar no Super Bowl, o grande evento do esporte, piriri, pororó, e coisas do tipo. A Rihanna fez tanto sucesso que ela tá há 8 anos sem gravar música nova, sem fazer um fucking show, e ainda assim foi chamada pro Super Bowl e só hit, irmão. Eu não sei, eu não acho que isso seja frustração, tá? Adivinha só quem colocou os homens nessa posição? Que posição? Vocês mesmas, com esse discurso de girl power, empoderamento feminino e desconstrução da masculinidade, porque todo homem é um macho escroto e masculinidade é tóxico. O quê? Ninguém disse isso, cara. Ó, deixa eu fazer uma explicação aqui pra você que não tá entendendo. Existe um problema que a gente chama de o Tribunal das Minúsculas Causas, que é assim. Você pega uma pessoinha que lá no cu da internet falou um negócio que é um absurdo, que é um exagero, que não chega na vida das pessoas, aí você vai e pega esse exemplo mínimo e fala, tá vendo? É isso aqui que estão pregando, é isso aqui que todo mundo tá pensando. É exatamente o que a Ingrid tá fazendo. Você pega um exemplo e fala que isso aqui é um todo, isso não é verdade, tá? Literalmente algo muito pequeno para o todo que engloba, tá? Então, tenha isso em mente. Vocês colocaram os homens nessa posição. Que posição? Colocaram os homens nessa posição quando vocês decidiram assumir o papel deles. Que mulher decidiu assumir? Ó, eu acho legal aí o que a gente tá falando, que nesse mundo idealizado dela, que as mulheres estão assumindo os papéis dos homens. Você sabe por que isso acontece, Ingrid? Porque, infelizmente, a gente vive num país em que muitos dos homens não assumem os filhos. Você quer a notícia novinha, Ingrid? Aqui, ó, do G1. Quase 500 crianças. Isso aqui é notícia de 2021 ainda, tá? Quase 500 crianças são registradas por dia sem o nome do pai no Brasil. 500, Ingrid, tá? Então, é por isso que as mães precisam assumir, de certo modo, alguns papéis que deveriam ser dos maridos. Porque o que acontece? Os caras fazem filho e fogem. E aí, como é que faz? Fora que a gente tem uma cultura de que o homem pouco se envolve na criação dos filhos, tá? E quando eu tô falando aqui, eu não tô falando de você, pai, classe média, não. Eu tô falando do pai pobre. Por quê? Porque o cara, por conta da pobreza, precisa trabalhar, passa o dia fora, então... E aí, obviamente, o machismo que rola na sociedade criou esse estereótipo de que o homem... cuidar dos filhos é da mulher, o homem é só o provedor. Eu falo porque eu vivi isso na minha vida, tá? Então, as mulheres não estão tomando o lugar dos homens aí porque o movimento feminismo chegou, o movimento feminista tá aí. Não, é porque elas são literalmente obrigadas. Tipo, ou elas cuidam das coisas, ou as coisas não vão rolar. Sabe quantas vezes você ouviu aí aquela velha piadinha que é o marido trabalha, recebe do salário, recebe todo o seu rendimento e dá na mão da esposa porque ela compra as coisas, porque o cara nem sabe as coisas. Pô, o Michel Temer há pouco tempo falou, você lembra disso? Quando o Michel Temer falou que é a mulher que sabe quanto custa as coisas no supermercado, porque o homem não sabe. Então, os homens se eximem de responsabilidades básicas e aí joga isso, não, porque isso é coisa de mulher. Aí você vê com esse papo de que as mulheres estão tomando lugar dos homens, Ingrid? Não, né, Ingrid? Isso aqui é o retrato de um casamento falido. O quê? Ingrid, isso é o retrato de um casamento falido. Você sabe, a Rihanna, depois de ter toda a sua carreira de sucesso, ficou frustrada. Por quê? Porque as marcas de roupa, como a famosa Victoria's Secret, não faziam roupas para mulheres com peso, com um corpo diferente. Sabe, acima do padrão. Ela foi lá e criou uma marca que pôs pra desfilar mulheres, não tinha esse corpo idealizado de modelo. Foi isso que ela fez, faturou milhões. Sabe o que mais ela fez? Ela criou uma marca de maquiagem pra pele negra, porque antes dela, as grandes marcas também não faziam. É por isso que a gente via muita mulher negra com maquiagem, quando você via a foto, a pessoa tava com a cara branca. Por quê? Porque não tinha maquiagem pra pessoa negra. E você tá me dizendo que isso aqui é um casamento feliz?
Quem criou o casamento? Quem? Caso vocês não saibam, foi Deus quem criou o casamento. De que... Pera. Agora a gente vai entrar no caminho gospel. Então quem sabe como um casamento funciona e os papéis de cada um dentro de um matrimônio é o próprio Deus que deixou isso escrito em sua palavra. Exatamente. O que ele fala ainda sobre o papel da... Quando... Não é nem que o papel, tá, cara? Só pra deixar claro, quando Deus criou homem e mulher, Deus disse assim, ó, que Deus criou a mulher pra ser a auxiliadora do homem, a ajudadora. Se você olhar aí pra foto que ela tá mostrando aí da capa da Vogue, eu posso interpretar facilmente que ela está auxiliando o seu querido marido, que tá carregando um bebê, caminhando numa praia. Ó, vem cá, cara, caminha aqui comigo que eu tô te dando a mão. Você não vê isso não, Ingrid? Em Efésios tem mandamento tanto para o homem quanto para a mulher dentro do casamento. Homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E? Mulheres, sejam submissas a seus maridos. Pronto. Agora que vai começar o Aue. Na visão das feministas, você pode ser o que você quiser, menos submissa ao seu marido. Ô, Ingrid, mas você precisa entender uma coisa, Ingrid. É que você tá julgando o mundo com a régua cristã. E isso é um erro, porque o mundo não é cristão, querida. Isso é um grande erro. Ficar medindo as pessoas com a régua que é só sua. Por que que muitas mulheres vão curtir a ideia de ser submissa quando muitas delas tiveram péssimos exemplos masculinos à sua volta? Seja com o pai, sabe? Com o padrasto, com o avô, que de repente era violento em casa. Por que que elas vão querer ser submissas a esse tipo de cara? Por que que tanta gente tem um péssimo olhar sobre casamento? Porque a gente cresce, a menos que você vive em um paraíso das testemunhas de Jeová, muito provavelmente você cresceu vendo péssimos exemplos de casamento à sua volta. É natural que a gente olhe pra isso e pense, não quero isso não, né, Ingrid? Vamos pensar um pouco, Ingrid, vamos pensar um pouco no próximo. E é por isso que eu falo que o movimento feminista ele é diabólico, porque ele sempre dá um jeito de deturpar aquilo que Deus criou. Sabe quem também é diabólico, Ingrid? Líderes religiosos que ficaram mentindo durante a eleição, falando que estavam sendo perseguidos e falando que tiveram visões. Isso mesmo, tiveram visões de anjos falando, vote no mito. Você lembra disso, Ingrid? Você sabe o que é submissão à luz da palavra de Deus? Porque submissão não é você aceitar traição, não é você aceitar desrespeito e não é você aceitar agressões e nem nada disso. Exatamente, Ingrid, você tá certa, submissão não é isso, mas vai em qualquer igreja, eu falo porque eu já passei por algumas, tá? Conhecendo líderes de alguma igreja. Vai ver o que acontece quando a mulher chega na igreja e fala que foi espancada pelo marido. O que o pastor vai dizer? Vai dizer, calma. Eu vou te dar uma história pessoal. Quando eu era líder na igreja que eu participava, uma vez me chamaram, porque um rapaz que estava namorando uma moça que era da minha célula, porque eu era de uma dessas igrejas em célula, tinha dado um pau nela, tá? E aí me chamaram pra falar com ele. E aí me chamaram, sem a presença dele, tá? A liderança me chamou e falou assim, você podia falar com ele? E sabe o que eu respondi? Eu disse assim, ó, a próxima vez que vocês me chamarem por um assunto como esse, eu venho com a polícia junto. Porque isso não é um caso de liderança simplesmente, isso é um caso de polícia, tá? E isso é o que acontece na maioria das igrejas. Violência doméstica, traição de marido, peraí, vamos conversar, isso é uma coisa do inimigo. Agora, aparece um gay na igreja, escândalo. E de novo, eu falo isso com experiência própria, tá? Porque eu vi isso. Então, as igrejas, infelizmente, estão muito mais preocupadas com o próprio nome do que com aquilo que a própria Bíblia fala, né? Que um bom pastor, ele, em busca da ovelha perdida, ele abre mão das 99 para ir buscar a que está perdida. É isso que tá rolando, Ingrid? Parece que não, hein? A Bíblia foi escrita no grego, então submissão no grego significa reconhecer a liderança de. Tradução, reconhecer a liderança do seu marido. Que por sua vez o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como? Se entregando por ela, morrendo por ela, respeitando, honrando. Exatamente, Ingrid. E essas são características de um homem cristão que, à luz da Bíblia, não é esse o caso, eu acho, tá? Não é esse o caso da Rihanna e do marido da Rihanna. Você tá tentando colocar na vida dos caras um julgo que é seu. Afinal de contas, você se diz cristã, não é? Muitas vezes deixando seus próprios interesses em segundo plano pelo bem-estar da sua esposa. Mas enquanto você tiver atitudes empoderadas como essa de conduzir um relacionamento, tomar decisões, pegar, fazer, a única coisa que você vai atrair são homens fracos, desconstruídos. E, consequentemente, você vai sendo infeliz e reclamona, como são as feministas. Ah, Ingrid, vai orar, Ingrid.